Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43. Vamos ficar de pé, que reverência a palavra do Senhor. E uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de um fluxo de sangue, gastou todos os seus bens com médicos, mas não conseguiu ser curada por nenhum deles. Aproximando-se por detrás dele, tocou a orla da veste e imediatamente a hemorragia estancou. E Jesus perguntou: quem me tocou? Todos negaram. E Pedro, junto com seus companheiros, disse: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e ainda perguntas: quem me tocou? Jesus insistiu: alguém me tocou, pois senti quando de mim saiu poder. Amém? Pode sentar. Pai Santo, nessa noite eu quero glorificar o teu nome. Eu quero reconhecer a tua mão, Senhor, porque tudo que somos, tudo que temos, vem do Senhor. E o que seria de nós, Senhor, sem a tua direção e sem a tua voz? Nós só temos a agradecer, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem levantado profetas, o Senhor tem falado conosco. O Senhor usa cada um, Senhor, da forma que quer. Mas nós queremos hoje te bendizer e te louvar em nome de Jesus. Amém? Queridos, se você voltar um pouquinho aí no versículo 40, se alguém quiser voltar aí um pouquinho para acompanhar, nós vamos ver que vai ter uma sequência de milagres. Amém? Amém? Mas tem algumas características do texto anterior aqui, da moça que vai receber uma intercessão, né? Já quando Jesus retornou, a multidão recebeu com alegria, pois todos o estavam o quê? Aguardando. Amém? Então, quando nós analisamos esse texto, ele vai falar de um retorno de Jesus para um lugar em que ele já havia realizado não somente milagres, mas também havia ensinado. E aí ele se depara com uma recepção calorosa, com uma recepção de alegria, né? Porque os seus feitos já eram conhecidos. E nós vamos ver pessoas com expectativas diferentes se aproximando para ir na fonte que pode dar não somente a resposta, mas a cura, o milagre e a salvação. Amém? E nós podemos ver, colocar a multidão, amém, representando a necessidade e desejo de um povo que clama por cura e esperança. E vamos trazer uma reflexão sobre uma conexão emocional e espiritual com Jesus. Então esse povo estava aguardando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha, uma única filha, né? De cerca de quantos anos, gente? Quantos anos? 12 anos. Amém? E que estava à morte. Enquanto ele ia, a multidão o pressionava. Amém? Quanto tempo tinha criança? E uma mulher que há? E uma mulher que há? Vamos parar aqui para analisar uma coisa. Jesus ele entra no lugar com seus ensinamentos, com sua doutrina, mas com uma demonstração de seu poder. Amém? A Bíblia nos ensina a trazer à memória aquilo que nos dá o quê? Olha para a pessoa que está do seu lado. Pergunta para ela: como é que está a tua esperança? Sabe por que eu estou perguntando? Eu não sei se vocês já passaram. Eu já.
Às vezes os pregadores se botam na superposição, né? E há muitos anos atrás eu parei para fazer contas. Eu conseguindo juntar tudo que eu poderia naquele determinado tempo, o que é que eu poderia adquirir? Irmãos, me deu uma tristeza, porque ia demorar muito tempo do que eu queria. E um dia Deus falou comigo. Amém? Eu tive uma experiência com Deus baseada nisso, uma outra hora eu falo para vocês. Mas o que é que o inimigo tenta trazer para às vezes tentar nos frear? O descontentamento. E para tirar o descontentamento é necessário você ter uma esperança. E essas pessoas criam uma expectativa e uma recepção bem plausível, bem forte para receber Jesus. E o que me chama a atenção é que um homem que tinha uma filha de 12 anos vai interceder por quem? Por ela. E para analisar, esse homem ele tinha posição? Ele tinha status? Ele tinha poder? Mas diante do neto ele se humilhou. E eu quero te falar uma coisa, queridos. Diante dele não tem bom, não tem grande, não tem rico, não tem nome. Ele é o único nome que está acima de todo nome. E aí a história vai se desenrolando. Amém? Quando nós analisamos essa história de Jairo, quem quiser comparar as histórias, viu? Nós vamos ver a mesma história em Mateus, né? 9:18 e em Lucas. Amém? Amém? Amém. E quando nós paramos para analisar essa cena de desespero e esperança, o homem que se identifica como pai está em uma corrida contra o tempo para salvar a sua única filha, e que se encontra em um estado crítico. Amém? Olha aqui para mim, eu não sei se você tem clamado pelos seus. Gente, é tão difícil quando a gente acha que a situação saiu do controle. E às vezes nós não paramos para analisar que aos nossos olhos talvez a gente acha que ela saiu do controle, mas ela não saiu do controle de Deus. E chama atenção algumas coisas, que qual é o propósito desse homem que é grande vir se prostrar aos pés daquele que pode e que vai resolver a sua situação? E aqui eu abro um paralelo sobre de que forma nós temos que nos apresentar diante de Deus quando nós estamos carecendo de alguma resposta dele. Qual é a diferença? Gente, eu já falei isso aqui e eu não me canso de falar. Nós temos muitos líderes e pastores dirigentes de congregação aqui, e muitas pessoas que são líderes há muitos anos. Você já parou para analisar que quando o novo convertido chega, Deus está sempre usando o profeta para falar com ele? Tudo que ele pede, às vezes, coisas acontecem muito rápido. Você já parou para analisar isso ou não? E às vezes está um crente velho ali na igreja, e ele pede, e o mistério não se enrola. Para analisar como é o coração do novo convertido. Ele está aberto para ensino. Ele está aberto para o que Deus tem para falar. Ele não está cheio de si. Não é verdade? Agora pega o crente velho. Tudo ele sabe. Tudo ele pode. Tudo ele sabe como ele resolve. É assim, não é? Nós que temos muito tempo de cristão, temos que ter cuidado. Amém? E quando a gente olha, né, a combinação das palavras, revela não apenas o estado físico da jovem, mas também as implicações emocionais para o pai. Então, aquilo não atingiu somente a filha. Olha o estado que o pai está. E assim,
Nós temos muitos pais e muitas mães aqui. Quando mexe com os nossos, se eu for perguntar aqui, determinada situação, prefere você, pai, e você, mãe, passar ou deixar seu filho passar? Eu já sei qual é a resposta. E a solidão dessa paternidade, nessa crise, tem a urgência de uma resposta, amém? Mas que está diante de toda uma multidão. E nós temos que enfatizar a necessidade de fé e a busca da intervenção do Senhor em momentos de desespero em nossas vidas. O contraste entre a fragilidade da vida da jovem e as pressões do mundo ao redor dela destaca a centralidade de Jesus. Então olha só, a multidão toda, a pressão, mas havia uma necessidade, que ele sabia onde era a fonte. Tem um ditado aí no mundo o seguinte, que quem chega na frente bebe o quê? Água limpa, mas quem vai para a fonte sempre vai ter água limpa. A fonte sempre joga. Amém? Então nós temos que ter essa fé, essa busca de ir na fonte. Só que assim, quando a gente está passando por algo, queridos, que pode ser o nosso ponto fraco, parece que a fé está muito longe. Não é verdade? Sim ou não? Essa semana eu estive ministrando na semana de domingo, né? E lá no Bispo Martins, eu estava falando como nós, seres humanos, focamos tanto em pontos negativos e nos esquecemos dos positivos. E se você for analisar, os positivos são sempre maiores que os negativos. E por que o foco maior que o negativo? Pare para analisar tudo que Deus já fez em nossas vidas. Amém? Então vamos lá. E uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de um fluxo de quê? Gastou todos os seus bens com os médicos, mas não conseguiu ser curada por nenhum deles. Amém? Nós estamos falando de uma pessoa, os bispos aqui, os pastores já explanaram muito, já tivemos aulas, né? Com relação a isso aqui, não é verdade? Mas vamos lá. Quando uma pessoa perde sangue, ela perde ferro. Quando ela perde ferro no sangue, ela fica fraca. Agora imagina 12 anos nessa condição. Só que ela conseguiu atravessar a multidão. Quem que já esteve em lugares de muita multidão? Nós aqui que trabalhamos na segurança já passamos por isso, né? Você consegue passar? Consegue? Só se você usar força. Mas como é que você vai usar força se você não tem força? Onde essa mulher encontrou força para atravessar aquela multidão e tocar ali nas obras? E aqui, queridos, tem algo aqui muito forte por trás. Amém? 12 anos. Aproximando-se por detrás dele, tocou na da veste. E imediatamente a hemorragia, o quê? Gente, quantas pessoas tocaram em Jesus ali no meio da multidão? Quantas pessoas Jesus passando esbarrou nelas? Por que só essa mulher, em um toque, foi curada? Você já parou para analisar sobre isso ou não? Hã? Vamos saber qual é a resposta? Quem gosta de anotar aí? A palavra tocou quer dizer se apegar, aderir, agarrar-se. Amém? Tem mais alguns significados. E aí eu quero fazer aqui um comparativo com uma palavra que Jesus deixou para nós. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que
quiser que será feito. Quando nós pegamos o sentido desta palavra, tocou ou se apegou, se vinculou, amém? Jesus vai dizer: eu e o meu Pai somos um. Em João capítulo 17 ele vai dizer: e eu oro para que vocês sejam um comigo, assim como eu sou um com ele. Aquela mulher, ela não estava apenas dando um toque para que recebesse virtude. Ela queria que a virtude fizesse parte da sua vida. Naquele momento ela está dizendo: eu estou aqui tocando, eu estou aqui recebendo, mas eu estou aqui me vinculando com aquele que pode. Vocês querem o significado da palavra no grego, gente? Eu não falei, né? Raptoroi, que quer dizer se apegar, aderir ou agarrar-se a. Para analisar que não é apenas um simples toque, é um desejo de dizer: eu creio no Senhor, eu sei que a resposta está no Senhor e eu quero fazer parte disso. É um anseio, é um anelo, é um desejo de desfrutar de algo diferente. Gente, pare para analisar. No meio daquela multidão tiveram pessoas que receberam uma palavra, que foram curadas, mas muitos não voltaram. Nós vamos ver homens que foram curados de deficiências físicas, que depois somente um voltou para testemunhar. Nós vamos ver em outros momentos pessoas recebendo respostas, mas se apegar a Ele, se vincular a Ele, é algo forte. Marca aí na sua Bíblia aí, aonde nós estamos, e abre lá na primeira epístola de João 12:19. Lá perto do Apocalipse, primeira epístola de João 12:19. Primeira João 2:19. Olha aqui para mim antes da gente ler. Quando a gente olha o termo que é tocar, se apegar, aderir, agarrar, eu vejo muita gente falando: eu sou discípulo de fulano, de ciclano, de beltrano. Gente, se eu vejo Jesus passando, eu ia colar nele, eu ia me agarrar nele. Quem que ia fazer isso? Essa mulher não toca, ela conseguiu algo muito mais profundo que os próprios discípulos. Se você parar para analisar a Bíblia, algumas pessoas tiveram experiências fortíssimas com essa. Mas olha o que essa palavra está dizendo, ó. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tende. Isso, qual é a analogia que o senhor está fazendo aí? Estou falando de alguém que estava fraco, que estava doente, foi lá e quis um vínculo com Cristo. E estou falando de alguém também que estava no meio da igreja, falava a mesma língua, andava com o mesmo povo, mas não permaneceram. E quando a gente fala para analisar, queridos, na igreja muitos vêm e vão, muitos ouvem, mas existem aqueles que, quando a palavra é declarada, ela se apega, ela se vincula. Jesus, ele é o verbo vivo. E tem algo aqui muito mais forte por trás dessa palavra que nós vamos entrar daqui a pouco, sabe? Amém? Jesus, ele é o verbo vivo. E quando ele diz: se vós estiveres em mim, as minhas palavras permanecer. Melhor do que estar é permanecer. Quantos já foram? Pergunta para o seu irmão: como é que está a tua fé
fé hoje? Como ela está? Glória a Deus. Quando nós falamos em orla, ou crásper, do grego, era uma parte, uma espécie de pontas, que tinha nas roupas dos sacerdotes e das pessoas que eram zelosas da lei, de pessoas que tinham temor por essa palavra. E aí a mulher vai lá e toca onde? Na honra. É quando nós, queridos, nos deparamos com algo que é muito forte. Amém? Nós estamos falando de uma pessoa que sabia do que estava fazendo, sabia o que ela queria. E eu quero abrir aqui um paralelo e dizer o seguinte: nem tudo que eu pedi eu consegui, mas dentro dessa palavra eu vejo que tudo tem um processo e tudo tem um propósito. Porque os 12 anos da filha de Jairo e os 12 anos de hemorragia, sabe o que eu penso com isso? Existem áreas do meu coração que o Senhor sabe como entrar. Só que nem sempre a minha prova vai ser uma hemorragia ou uma enfermidade. Qual vai ser o meu espinho na carne? Mas o que o Senhor quer ensinar com isso? O que me chama a atenção é que não importa o título, não importa o grau de intimidade, não importa a unção, mas importa a forma que eu estou me aproximando. Porque eu não posso me aproximar com medo. Eu já falei sobre isso aqui. Qual é o medo do temor para o medo? O temor me faz fugir, me faz esconder. O medo, né? Me faz fugir e esconder. Mas o temor faz com que eu me aproxime com cuidado, com reverência, mas com certeza. Imagina, eu me lembro das passagens aqui dos reis, né? E que quando alguém se apresentava diante do rei sem permissão, o que é que acontecia quando ele estendia o cetro para você? Teria o quê? Resposta. E continuaria vivo, né? Quando nós pegamos a passagem do publicano e do fariseu, um sobe e diz: Senhor, eu sou pecador. Ô Senhor, me perdoa. Vou parafrasear aqui: eu não sou nada, Senhor, eu sou o restinho do que sobrou, do que ficou. Embora hoje em Cristo somos muitas coisas, porque somos nele. Amém? E aí vai o publicano: eu jejuo tantas vezes por semana, eu dou meu dízimo, eu guardo a lei. Qual que deve ser justificado? Tem alguém aí, gente? Quem deve ser justificado? Você concorda comigo que a forma de eu me aproximar contas ou não? A forma de eu chegar até Ele, a forma de tocar nele, a forma de falar com Ele. Nós vamos ver pessoas que estão chegando e se humilhando, abrindo mão do seu título, abrindo mão da sua posição social, abrindo mão daquilo que ela é, para se entregar, para se esparramar, para estar ali diante dele, dizendo diante do Senhor: eu não sou nada, mas o que eu preciso tem aí e eu quero. O que eu preciso, essa essência aí, eu quero. Essa essência aí, eu preciso. Essa essência aí, eu sei que aí tem. Quando nós analisamos esse texto, né? A palavra de Deus vai dizer que ele sentiu sair poder, né? Em algumas traduções, sair virtude. Ou dunamis, que quer dizer força, poder, capacidade.
poder inerente, poder residindo em algo, uma virtude da sua própria natureza, ou de que uma pessoa exerça e manifeste. O poder de realizar milagres. Gente, imagina você tocando e sentindo a vida entrando dentro de você. Algo diferente. Amém? Eu costumo dizer que essa glória nós trazemos em vasos de barro para que a glória seja de Deus e não do homem. E tem hora que o vaso de barro passa peso, né? É ou não é? Existem as coisas naturais, emocionais, físicas. E cada um de nós sabemos aonde isso nos aperta. Amém? Talvez uma área que uma pessoa esteja passando e esteja crescendo ali, esteja levando como ensinamento, ela não sirva para outra. Chama atenção. Certa feita eu cheguei numa casa de recuperação, que a gente fazia um trabalho. O Bispo Marco também passou muito tempo fazendo trabalho em casa de recuperação. Eu cheguei numa casa de recuperação que eles estavam disputando quem é que tinha passado a maior prova. Um chegou e falou assim: rapaz, antes de eu vir para cá, o camarada, e essa história foi verídica, viu? Aconteceu na Ceilândia. Ele comprou droga, não pagou, e aí os camaradas cercaram ele. Quem foi policial aqui sabe onde era o Castelo de Gresto, né? E aí ele estava dormindo lá no Castelo de Gresto, o camarada chegou, jogou gasolina nele, riscava o fósforo e o fósforo não pegava. Aí ele jogou o camarada na parede, jogou mais gasolina, tentou atirar e o tiro não saía, mais caro. Aí ele contando essa história, falou: você acha que isso aí foi livramento? Foi nada, o meu foi maior. Aí cada um contando algo assim, mas tipo assim, a minha prova foi maior que a sua. O meu livramento foi maior que o seu. Não existe maior e menor que Deus. Todos são livramentos, todos são intervenções divinas. Mas às vezes nós queremos potencializar a nossa luta. Nossa, minha luta está muito difícil. Nossa, olha. E nós temos que ter cuidado para não potencializar. Por quê? Tem uma palavrinha do apóstolo Paulo que ele vai dizer que o poder de Deus ele não se aperfeiçoa no meu conhecimento ou na minha capacidade. Ele vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Por que na minha fraqueza? Porque me leva para a dependência. A Bíblia diz que é melhor estar na casa onde há luto do que estar na casa onde há festa, porque ali é o fim de todos os homens. E quando eu vejo o fim que eu vou ter, isso me leva a refletir sobre algo que está por vir, sobre algo que é maior. Amém? Esses dias, eu já falei para vocês que eu não gosto de orar falando, né? A não ser quando eu estou intercedendo com alguém. Mas quando eu estou conversando com Deus, eu e Deus, é aqui, aqui e lá. Amém? E aí, dias, eu estava perguntando para Deus, Senhor, o que é que o Senhor quer comigo mesmo? O Senhor vai querer que eu vou, vai querer que eu fique? Como é que vai ser? E aí, quando eu cheguei em uma das nossas igrejas, um irmão veio me procurou e falou assim: o Senhor vai para muitas nações, aquilo que Deus disse hoje, mas o Senhor vai ficar pastoreando aqui. O Senhor vai ter raiz no lugar, mas vai para os outros. E eu posso fazer uma pergunta? Posso? Deus não tinha obrigação nenhuma de estar me respondendo isso, porque Ele é Deus. E o dia que eu entreguei minha vida para Ele, eu decidi entregar. Mas o ser humano é difícil, ele questiona, né? Pergunta, irmão, você questiona Deus? Senhor, por que isso, por que aquilo, como vai ser isso, como vai ser aquilo? Não é assim? Ó Senhor, se isso acontecer, eu vou fazer isso. Aqui não tem ninguém assim, né? Se isso acontecer, Jesus, ó, vai ser desse jeito. Quem é que pode governar nossas vidas? Esse dia eu estava conversando com o irmão e falou: bispo,
Deus tem um grande chamado para mim, mas Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus não invade. Eu falei, realmente. Mas Ele pode criar situações. Aí ele, como assim? Eu falei, Moisés queria voltar ao Egito? Não. Voltou? Voltou. Jonas queria ir para Nínive? Ele foi? Foi. Saulo queria parar de perseguir a igreja? Ele parou? Às vezes Deus não vai pegar na sua orelha e vai falar, vem cá, você vai fazer o que eu tenho com você. Mas Ele vai criar situações. Há um tempo atrás, tinha um rapaz lá na igreja, que ele estava divorciando. Ele tentou, mas a situação foi muito difícil, teve intervenção de família. E eu falei, meu filho, não se afaste. Eu já conheço essa história. O primeiro passo é a separação. Quem é pastor aqui sabe disso. Daqui a pouco esfria e vai querer procurar coisa que não deveria, né? Não esfria. Sabe por quê, mano? Deus sabe como ele está de volta. Eu não sei se é saúde, eu não sei se é finança, eu não sei se é família, mas Deus sabe onde o sapato aperta para poder o carro doer. Aí passaram-se alguns anos e aí encontrei com ele em dezembro. Falei, aí meu irmão, Pai do Senhor. E aí ele ouviu, Pai do Senhor. Falei, para, o que aconteceu, cara? Você está só no crachá. Aí ele disse, Deus sabe onde aperta, né, bispo? Eu voltei para a igreja. Bispo, eu quase morri, bispo. Aí eu falei, depois que você voltou? Não, agora eu estou bem. Agora eu já estou morto agora. Eu falei, eu estou morto. Eu falei, misericórdia. Então quando você estava magro, então estava feio o negócio, né? Mas aí eu ouvi na boca dele algo. Ele falou, bispo, o ser humano ele pode procurar prazer momentâneo em muitas coisas, mas tem uma coisa aqui dentro que só quem pode preencher ele. Tudo que eu ia fazer de errado parece que tinha uma coisa assim, falando assim, não pode, você não pode fazer isso, sabe? E eu queria falar um pouquinho hoje para vocês sobre o temor. Cuidado com as decisões. Às vezes, por nós estarmos passando algum tipo de dificuldade, ao invés de nós chegarmos e nos prostrarmos para tocar e alcançar a virtude, a gente quer peitar e passar por cima de tudo. E isso tem consequência. A gente quer fazer da nossa forma. Amém? Posso fazer uma pergunta aqui? Você já foi injustiçado dentro da obra? Hã? Sim ou não? O galardão vai ser maior. Imagina o grande dia. E eu sei que mesmo tendo pouca força, mesmo tendo muita dificuldade, você não negou meu nome. E a palavra de Deus, eu não me lembro o endereço. Porque que glória será essa se pecando? Sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem, por causa da consciência, isto sim é agradável a Deus. E a minha Bíblia me convida aí, tudo quanto fizerdes, fazei o melhor como para o Senhor. Eu quero te falar uma coisa. Pergunta para o seu irmão. Está preparado? Gente, ó, eu já tive experiências com Deus. Cada um tem sua experiência, né? Não é verdade? Mas quem aqui já teve a experiência de estar orando, buscando uma resposta, e Deus falar com você na Bíblia e você nunca mais achar aquilo? Eu já. Deus falou comigo no negócio da Bíblia, e eu cheguei em casa e falei, Deus falou comigo assim, assim, assim também. Não tem isso na Bíblia? Eu falei, tem. Eu li. Não tem também. Tem. E aí vai pesquisar. Mas eu posso perguntar uma coisa? Quem é que tem confiança de que Deus tem grandes coisas para você? E o seu chamado nem começou ainda. Se você não está podendo nem com os cristãos a pé, como pois poderá com os que virão a cavalo? Quanto mais você cresce, quanto mais você vive em evidência, mais a coisa aumenta.
Esses dias uma pessoa estava falando comigo, eu sonho em ser isso, em ser aquilo. Eu falei, para, o anonimato ele é bom. O anonimato não é ruim não. Porque quando você está em evidência, se uma pessoa vai lá e faz um trisco e ela não está em evidência, não é nada. Mas quando ela está em evidência é muita coisa. Mas eu quero te falar uma coisa. Se Deus te chamou para te colocar em evidência, é porque Ele sabe que você tem porte para isso. E o que me chama a atenção, gente, é que Deus não nos vê como nós muitas vezes nos vemos. Amém? Amém? Amém. Como assim isso? Quando foi que Deus deu o título para Davi de um homem segundo o coração de Deus? Antes dele servir. Quando ele fala para o profeta, olha, eu tenho rejeitado Saul e agora eu vou falar com minhas palavras, tá? E vou levantar um rei segundo o meu coração. E aí tem até aquela música, te chamei, filho meu, para ser vencedor, te tirei, trás das malhadas. Mas para analisar, Davi ele aprende a matar o urso, o leão, derruba os gigantes, vence guerras, mas a sua maior batalha foi contra ele mesmo. Foi onde ele tropeçou. O seu desejo. E a gente para analisar, queridos, a vida desse homem é exemplo para muitos de nós. E novamente eu volto para o texto da mulher do fluxo de sangue e de Jairo. Quando Davi é confrontado, ele se humilha. E ele pede uma coisa: não retire de mim o teu espírito. Davi ele só se coloca na mesma posição da mulher do fluxo de sangue, porque para pegar na orla eu tenho que estar prostrado. Quando eu me prostro, eu cresço. Esses dias eu estava falando de um hino aqui que ele é o contrário do que muita gente pensa. Eu não lembrei dele, né? Hoje eu lembrei. Eu aprendi a ganhar, perdendo, eu aprendi a subir, descendo, doeu. Sabe uma coisa? Sabe o que eu tenho aprendido? Que quando eu me calo e desço, a resposta é mais rápida do que quando eu confronto. Porque eu estou depositando minha confiança nele. Eu estou dizendo: Senhor, eu estou rendido, eu estou impotente, eu estou incapacitado, e eu preciso receber dessa virtude. Mas eu quero me vincular, eu quero me agarrar, eu quero pertencer ao Senhor, para que eu alcance essa virtude. Vamos ficar de pé.